Fala galera, bora para mais uma aula de ciências? Hoje a gente vai estar estudando sobre as massas de ar e as frentes. Antes disso, como já de costume, vamos estar relembrando o que a gente viu nas aulas anteriores, para que a gente possa dar continuidade para o conteúdo, para que a gente possa encaixar uma coisa na outra, uma aula na outra. Bom, a gente começou a nossa disciplina estudando e entendendo sobre os movimentos do planeta Terra. A gente viu que o planeta Terra eles faz alguns movimentos e que esses movimentos possuem algumas consequências, como as estações do ano, os dias e as noites. Depois disso, a gente viu sobre a Lua. A gente aprendeu como que a Lua funciona, como que a Lua foi formada, como que se dão as fases da Lua, como que funcionam os eclipses. A gente aprendeu sobre a Lua. E na aula passada, a gente aprendeu sobre as previsões do tempo. A gente entendeu o que é uma previsão do tempo, como funciona uma previsão do tempo e principalmente para que serve uma previsão do tempo. Hoje a gente vai dar continuidade entendendo e aprendendo sobre as massas de ar e as frentes frias e as frentes quentes. Vamos entender o que são essas coisas. Para começar, se você costuma assistir ou ler os noticiários e jornais, certamente você já ouviu falar de massas de ar e frentes, né? A frente fria, vem vindo uma frente fria. Essas coisas são comumente faladas nos jornais, nos documentários e também são lidas em notícias por aí. Na aula de hoje nós vamos entender como são formadas essas massas de ar e o que são as frentes frias e as frentes quentes. A gente sabe que esse é um vocabulário que está muito presente no dia a dia, mas a gente talvez não entenda o que são essas coisas. E hoje a gente vai entender o que são essas coisas usando a disciplina de ciências. Usando a ciência a gente consegue saber e dar esses nomes. O que são massas de ar, o que são frentes frias, frentes quentes. Então vamos partir para o entendimento, hein? Primeira coisa que eu quero contar para vocês. Vocês têm que entender o que são as massas de ar. Pensa comigo. Você sabe o que é o ar, não sabe o que é o ar? Aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, uma folha do livro de vocês e assoprar, a gente consegue perceber que o ar empurra essa folha. Então o ar é uma coisa transparente que a gente não consegue ver, mas que a gente consegue sentir. Se você pegar a sua mão e começar a soprar, você vai sentir o ar batendo na sua mão. Você pode até não ver ele porque ele é transparente, mas você sente que ele está aí. E a gente sabe que o ar está em toda a parte, galera, em todo lugar, em todo, por exemplo, aqui eu estou no meu quarto, em todo o ambiente do meu quarto tem ar. Em toda a atmosfera do planeta é constituída por ar. O ar está em todas as partes, exceto nas partes que tem outras coisas. Por exemplo, onde tem água não tem ar, onde tem o meu corpo não tem ar. O ar está em volta do meu corpo, mas não dentro aqui. O meu corpo, duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço. Então o ar não está dentro do meu corpo, apesar de que eu tenho o ar que eu coloco nos meus pulmões, enfim. Mas no contexto geral, o ar está aqui fora. É a nossa atmosfera, ele está por todas as partes. Acontece que se você pensar numa massa de ar, é o seguinte, fiz uma analogia aqui, vamos ver se você consegue entender. Imagine a quantidade de ar que pode ser colocada dentro de um balão de aniversário normal. Sabe aqueles balões? Então, ó, espera só um minuto. Imagina aí um balão. Um balão daqueles de aniversário. Tipo esse aqui, ó, que eu tenho aqui. Eu posso encher esse balão com várias coisas. Eu posso encher ele com água, eu posso encher ele com areia e eu posso encher ele com ar. Vou encher ele com ar pra gente imaginar aqui, pra gente continuar nosso pensamento. Pronto.
Enchi o meu balão com ar. Aqui dentro tem uma quantidade de ar, por isso que o balão encheu. Agora, imagine a quantidade de ar que pode ser colocada dentro desse balão. Agora pensa comigo, vamos viajar. Imagina um balão gigantesco, velho. Esquece esse balão e imagina um balão gigantesco. Um balão enorme. Um balão muito, 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 muito gigante. Um balão com centenas de quilômetros de distância, com milhares de metros de altura. Ou seja, um balão muito gigante, muito grande, do tamanho do Itapuã inteiro, do tamanho do Paranoá inteiro, do tamanho de Brasília inteira, do tamanho do Goiás, do estado do Goiás inteiro. Imagina um balão gigantesco, um balão enorme. Agora pensa, quanta quantidade de ar não dá para colocar dentro desse balão? Imagina aí, esse balãozão do tamanho de Brasília inteirinha. Imagina o tanto de ar que não dá para colocar nesse balão. Então, isso é uma quantidade muito grande de ar. Essas quantidades muito grandes de ar, elas são chamadas, galera, de massas de ar. Isso é uma massa de ar. Isso que a gente imaginou é uma massa de ar. Pensa aí, uma grande quantidade de ar, uma enorme quantidade de ar, incontável quantidade de ar, em um determinado lugar. Isso é uma massa de ar. Sacaram? É uma quantidade muito grande de ar. Isso é uma massa de ar. Agora vamos dar continuidade. Para a gente entender que essas massas de ar, elas possuem condições e características específicas. Essas massas de ar, esses volumes absurdamente grandes de ar, possuem características próprias. As condições no interior dessas massas de ar, lembra daquele balão gigantesco? É só tirar o balão que a gente tem uma massa de ar. Mas pensa que no interior desses grandes volumes de ar, as condições que tem ali dentro são dependentes de qual região eles são formados. Por exemplo, se eu pegar uma massa de ar desse tamanho que a gente estava falando, gigantesca, e colocar em cima do deserto, ela vai ter uma condição. Ela vai ser quente, ela vai ser muito quente, essa massa de ar. E ela também vai ser seca. Agora, se eu pegar essa mesma massa de ar e colocar ela em cima do Polo Norte do nosso planeta, lá no Oceano Atlântico, onde tiver congelado o oceano, essa massa que já vai estar muito fria, ela vai estar muito fria e ela também vai estar úmida, diferente de quando essa massa estava lá no deserto. Então, a massa que está no deserto, ela tem uma condição e uma característica. A massa que está lá no Polo Norte, ela tem outras condições e outras características. Uma é fria, outra é quente, uma é úmida, outra é seca. Então essas condições específicas e próprias, elas caracterizam as massas de ar. Por exemplo, uma massa de ar é uma quantidade absurda de ar que tem em determinado local. Acontece, pessoal, que essas massas de ar, elas podem estar paradas em algum lugar ou elas podem se movimentar. Elas se movimentam, a gente não consegue ver o movimento delas porque elas são transparentes. Mas imaginem essas massas de ar, essas grandes quantidades e volumes de ar se movimentando. Ora elas podem ficar paradas no lugar onde elas estão, ora elas podem ficar se movimentando. Acontece que essas diferentes massas de ar, elas se encontram. Por exemplo, eu tenho uma massa de ar, que nem eu estava falando antes, lá do deserto, que foi formada em cima do deserto. E eu tenho outra massa de ar que foi formada no polo. Essas massas de ar, elas vão caminhar e uma hora elas vão se encontrar. Buf! Na hora que elas se encontrarem, elas vão provocar transformações no tempo, pessoal. Fazendo o dia ficar mais quente ou mais frio, provocando chuvas ou extinguindo as chuvas, provocando as tempestades, provocando os furacões. Então, pessoal, lá na aula passada a gente viu sobre a previsão do tempo. E a gente agora está percebendo que essas previsões são feitas com base nas massas de ar. Os cientistas, os meteorológicos, eles procuram entender como funcionam essas massas de ar.
Por exemplo, eles sabem que tem uma massa de ar fria aqui. Aí eles sabem que tem uma massa de ar quente aqui. E eles sabem que essas massas estão se movendo uma de encontro com a outra. Então eles sabem o que vai acontecer a partir desse encontro. Toda vez que uma massa de ar encontra com outra massa de ar, acontece algum fenômeno na natureza que provoca a transformação do tempo naquele lugar. Onde as massas se encontrarem, vai ter uma transformação. Seja vai chover demais, vai chover de menos, ou então vai ventar demais, vai ventar de menos, vai aumentar a temperatura, vai fazer um calor danado, ou então vai fazer um frio da moléstia. Essas condições vão ser ditadas pelo encontro das massas de ar. Aí a gente tem, pessoal, os tipos de massa de ar. Não são muitos tipos. Então presta bastante atenção para você saber quais são os tipos de massa de ar que existem no nosso planeta, no nosso mundo e no nosso tempo. Na nossa humanidade a gente tem conhecimento sobre essas massas de ar. As massas de ar marítimas, que são chamadas de massas de ar marítimas, elas são formadas, pessoal, em cima dos oceanos. Tá vendo aqui a parte azul do planeta Terra nessa imagem? Nesse desenho aqui? Essa parte azul é o que é representado pelos oceanos. Aqui nesses oceanos, pessoal, todas as massas de ar que forem construídas por aqui, todas as massas de ar que forem feitas e crescerem, serem criadas aqui em cima dessa parte azul, em cima dos oceanos, essas massas serão úmidas, beleza? Elas vão ser úmidas, elas vão ter muita água no ar, muito vapor de água misturado nesse ar. As massas de ar que são formadas nos continentes, chamadas de massas de ar continentais, pessoal, elas são formadas aqui, ó, nessas partes verdes. Tá vendo essas partes verdes aqui? Quando uma massa de ar é criada aqui numa parte dessas do continente, ela é chamada de massa de ar continental. Elas são geralmente secas, pessoal. Então as massas de ar que são feitas aqui na água, no oceano, são úmidas, são as massas de ar marítimas. E as massas de ar que são feitas aqui nos continentes são secas, são as massas de ar continentais. Existe um pequeno detalhe, porque existe algumas massas de ar continentais que são úmidas. Elas são feitas nos ambientes de floresta, como por exemplo na floresta amazônica. Aqui na Amazônia, no Brasil, no Peru e na Bolívia, né, a Amazônia, todas as massas de ar que são formadas e criadas em cima da Amazônia, elas são úmidas, porque por mais que elas não estejam em cima do mar, em cima do oceano, elas estão pegando umidade das plantas. Os outros dois tipos de massas de ar que a gente pode aprender e entender são as massas de ar localizadas nas regiões tropicais e equatoriais, pessoal. Elas são quentes. Beleza? Existem dois tipos, as massas de ar podem ser classificadas em duas qualidades. Elas podem ser secas ou úmidas e elas podem ser quentes ou frias. Ela tem essas características. Ou ela é úmida ou ela é seca. Por outro lado, ou ela é quente ou ela é fria. A gente viu que as úmidas, no slide anterior, a gente viu que as úmidas são formadas ou em cima de florestas ou no mar. E as secas são formadas em cima dos continentes. Agora, se essa massa de ar for feita aqui, ó, galera, lembra dos trópicos dos trópicos e do Equador? O Equador é uma linha que cruza no meio do planeta Terra aqui, ó. Aqui é muito quente. E nos trópicos aqui acima também é quente. Então qualquer massa de ar que for formada aqui, ó, nessa região que eu tô passando o mouse, elas vão ser quentes. Essa região aqui, qualquer massa que for construída aqui, que for formada aqui, vai ser uma massa de ar quente. Agora, as massas de ar localizadas nas regiões polares,
aqui em cima, galera, ou aqui embaixo, elas vão ser frias. Então as massas de ar que são realizadas, que são criadas aqui nas regiões polares, elas são frias. Aqui nos polos, Polo Sul e Polo Norte. E as que são criadas aqui nessa região equatorial ou tropical, aqui nos meios, elas são quentes. Então quente aqui, fria aqui em cima e aqui embaixo. Beleza, a gente entendeu o que são as massas de ar. A gente entendeu que as massas de ar podem ser secas, podem ser úmidas, podem ser frias, podem ser quentes. E agora a gente vai entender o que são as frentes. Quando diz assim, é uma frente fria, ou então, é uma frente quente. Essas frentes, pessoais, elas estão relacionadas ao encontro de duas massas de ar. Toda vez que duas massas de ar se encontrarem, elas vão formar uma frente. Agora, para saber se é uma frente fria ou se é uma frente quente, basta você saber qual é a frente que está se movendo e qual é a frente que está parada. Imagina só, uma massa de ar está parada e a outra massa de ar vem andando. Quando elas se encontrarem, elas vão formar uma frente. Sempre vai ter uma massa de ar parada e uma massa de ar que está em movimento, que vai se encontrar com a massa de ar parada. Quando uma massa de ar quente se desloca em direção a uma massa de ar fria, pessoal, que está parada, a massa de ar fria está parada. E aí vem a massa de ar quente caminhando no encontro dela. Ocorre o que a gente chama de frente quente. Então, toda vez que a massa de ar quente estiver caminhando, vai haver uma frente quente. Geralmente, essas frentes quentes ocasionam em ventos fracos e chuvas leves. Ventos bem fraquinhos e chuvas bem leves. Olha aqui nesse desenho. Tem uma massa de ar aqui, ó, desenhada em azul, que é a massa de ar fria. Ela tá de boa, parada na dela, tá suave lá, quietinha. Aí vem vindo aqui, ó, uma massa de ar quente. Na hora que essa massa de ar quente encontra com essa massa de ar fria, ela vai gerar normalmente ventos fracos e chuvas bem leves. E a gente chama isso de frente quente. Beleza? A frente quente é quando uma massa de ar quente se encontra com uma massa de ar fria que estava paradinha lá, quietinha. Agora, para a gente entender as massas de ar frias... Opa, só um momento, vou trocar essa imagem que está errada. Vamos lá, dando continuidade, essa daqui é a imagem da massa de ar de frente fria. Aqui é como é a frente quente, que a gente acabou de ver, e a gente está agora vendo como é a frente fria. Quando uma massa de ar fria, pessoal, se desloca em direção a uma massa de ar quente que está parada, ocorre a frente fria. Geralmente, essa frente fria ocasiona em ventos muito fortes, na queda de temperatura e em chuvas muito fortes também. Então imagina, aqui tem uma massa de ar fria que vem caminhando em direção a uma massa de ar que está parada. Na hora que essa massa de ar se encontra com essa massa de ar, com essa outra massa de ar quente, quando essa massa de ar fria se encontra com a massa de ar quente, ocasiona a frente fria. Na frente fria, a temperatura baixa, faz muito frio, os ventos ficam muito fortes e as chuvas também ficam muito fortes. Eu coloquei aqui também nessa imagem esses círculos para poder vocês entenderem bem qual é a diferença entre onde que são construídas as massas de ar quentes e as massas de ar frias, porque é elas que vão gerar as frentes. Então, aqui nesse meio, galera, qualquer massa de ar que for construída aqui nesse meio, ela vai ser quente.
E as massas de ar que foram construídas aqui em cima ou aqui embaixo, elas vão ser frias. Então, toda vez que uma massa de ar se encontrar com uma massa de ar fria, se encontrar com uma massa de ar quente, a gente tem uma frente fria. Toda vez que uma massa de ar quente se encontrar com uma massa de ar fria, a gente tem uma frente quente. Então era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima semana. Façam as atividades. Corre, sai daqui da aula, vai direto fazer as atividades para vocês fazerem com a mente fresca e conseguirem uma nota melhor nessas atividades. Até a semana que vem. A gente se encontra. Muito obrigado pela participação e pela presença aí, pela atenção. Valeu! Fui!